Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da EBD Online. Desta vez estamos para comentar aqui em alguns minutinhos a lição de número 3 de adultos. Lição esta que para esse trimestre nós vamos abordar uma lição que trabalha sobre missões e, em sua maioria, nós vamos trabalhar missões transculturais. Né? A missão transcultural que já for abordada na lição de número 1, lá no segundo tópico, a lição de número 2, com a sua natureza, hoje nós vamos abordar missões transculturais no Antigo Testamento. Né? E, sendo assim, nós vamos precisar comentar um pouco nessa lição, trazendo algumas coisinhas das lições que já foram passadas. Mas, é claro, avançando para algumas questões pontuais dessa lição. Temos, então, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, é o título geral desta lição. Queremos trazer o resgate da lição de número 1, quando nós tratamos sobre a grande comissão, e aí falamos conceitualmente, né, sobre grande comissão. Então tinha muita gente que pensava que grande comissão era a grande quantidade de pessoas ali para anunciar a palavra de Deus, quando na verdade grande comissão é a grande tarefa de anunciar Jesus Cristo a todos os povos, né, a universalização dessa mensagem. Como também o enfoque etnocêntrico. Dentro ainda da lição de número 1, como já foi dito, nós tivemos então uma busca já para as barreiras nas missões transculturais. E nós tivemos então, que eu gostaria de trazer à tona o conceito de transcultural. Até a palavra trans, que vem do latim, muita gente hoje associa trans às questões de gênero, mas a palavra trans, só para relembrar, ela vem de um movimento para além de ou através de. E nós temos, então, por exemplo, gordura saturada, gordura insaturada, gordura trans. Nós temos, na educação, transversalidade. Nós temos, dentro, né, da questão cultural, o transcultural, ou seja, através da cultura, ou, como no início, movimento para além da cultura. Tá? E aí, dentro dessas missões transculturais, temos a abordagem Antigo Testamento, Novo Testamento. Novo Testamento, teremos aí a missão de comentar na próxima semana. Mas para essa, nós vamos trazer uma pequena abordagem sobre as missões transculturais no Antigo Testamento. E antes, é claro, nós temos então, buscando aí a lição de número 2, a natureza dessa missão transcultural, que aí abordamos então a vida do patriarca Abraão. Não é? E fizemos então um transcorrer dessa visão de missão transcultural. Na lição de número 3, missões transculturais do Antigo Testamento, datada para 15 de outubro de 2023, que é dia do professor. E aí eu já lhe peço, meu querido dirigente, para os irmãos que não estão em Abreu e Lima, Pernambuco, cuja função de dirigente é chamada de superintendente, não deixe de passar aqui um momento com os seus professores. Façam uma comemoração, façam uma homenagem, tragam para a Escola Bíblica Dominical a importância que é o seu professor, né? E ter nesse momento a comemoração, cada sala de aula possa comemorar o dia do professor, tá? Não deixa passar batido não, tá certo? Então aproveita esse momento para comemorar. Tem escolas dominicais que funcionam no sábado, e aí no sábado, dia 14, vocês podem fazer também essa comemoração. É claro que para as escolas que funcionam no sábado, temos aí 30 minutos a menos, né, de tempo, então é preciso se organizar
mais e melhor para que cumpram, né, 1 hora de aula com as devidas homenagens e programações. Mas acredito que dá, os irmãos, dentro das vossas expertises, dentro das vossas sapiências, poderão fazer algo bonito, algo belo, para a glória do nome de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8, 9 e depois 17 a 22, vai tratar sobre aqui o nosso profeta que vai a Sarepta. E aí nós vamos aqui acolá colocar algumas informações adicionais para os irmãos. Mas é claro que não tem como trabalharmos aqui com questões geográficas e não colocar para os irmãos algum mapa, alguma carta geográfica, alguma forma de localização para os irmãos terem uma noção, tá bom? Então façam isso, tá? Eu particularmente, quando vou trabalhar nas questões de localização, eu gosto muito do Google Earth, tá? Então pegar ali o globo terrestre de forma bem simples, trabalhar o meu país, o meu estado, a minha cidade. Então você começa ali com o Google Earth, né? Brasil, vai ampliando, Nordeste, amplia, Abreu Lima. De onde você estiver, você pode fazer também com a sua cidade. E, é claro, na sua ampliação, gira o Google Earth, gira o globo e leva para que eles possam ir para o outro lado, né? Para a África e para a Ásia, até chegar em Israel. Então vão ter que passar o oceano. Feito isso, né? Vai ampliando, né? Ali a Terra Santa e vão chegar, né? Próximo ao Mar Mediterrâneo e estender-se para a Síria. E 2 cidades que os irmãos vão precisar apresentar. Seja, neste caso aqui, Sarepta, né? lá em Sidom, né? Justamente nós temos as cidades bíblicas Tiro e Sidom, onde aparece, né? na Bíblia. Vocês vão precisar colocar isso de forma visível. E também, neste caso, de Nínive, né? Lá na Síria. Normalmente a gente trabalha muito a questão de Damasco lá, mas temos aí Nínive. E dá para trabalhar em um mesmo mapa, centralizando Israel e depois buscando avançar, né, para Nordeste e para Noroeste, as ideias dessas cidades apresentadas, tá bom? Que são lugares aqui que os irmãos vão precisar pontuar. Apenas falando, muitos irmãos vão, me perdoe a expressão que eu sou professor de formação, vão arregalar os olhos como que estão entendendo e não vão entender nada, tá? Porque são cidades que são colocadas como informações e como não tem a prática da visualização, e aí fica perdido, tá? Principalmente porque geografia bíblica, nós temos uma defasagem grande nas congregações, justamente pela falta aí do investimento nos recursos audiovisuais. Então, eu não consigo visualizar, por sua vez, dificuldade em memorizar. Mas se você consegue trazer não só mapas, não só o globo, mas expande isso, como eu iniciei falando, usa o Google Earth, computador, data show, se a congregação tiver. E se não tiver, já fiz várias vezes de imprimir o globo de forma plana e as partes que eu queria mostrar, tá? Não tenho condições de imprimir colorido, faz isso preto e branco, mas dá para fazer, tá bom? E é claro, à medida do possível, você pode ir colocando aí nas relações de materiais para o seu dirigente, para o seu pastor, que precisa a escola, principalmente nesse período de lições que vai ser trabalhado missões, um mapa, tá? Então, logo vocês vão trabalhar a janela 1040, vai precisar de informação, tá? Então, começa aí investindo nessas questões geográficas que quem assiste a aula vai sair regozijado, tá? Então, a gente sabe que a forma de nós conseguirmos maximizar a retenção de informação é buscando
áudios visuais, socializações dos conhecimentos trabalhados. Se for apenas na oratória, lamento informar que o percentual que vai ser recebido vai ser pouquíssimo, tá bom? Então vamos lá. E aí temos 2 textos, né, que serão necessários para análise, tanto no primeiro livro de Reis, como também em Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Tanto para um quanto para outro, é necessário trazer algumas informações, lembrando que os irmãos têm apenas 1 hora de aula. Se perderem muito tempo com Elias e a irmã lá em Sarepta, vai faltar tempo para Jonas, o rei e o povo de Nínive. Se também perder muito tempo com Jonas, o rei e o povo de Nínive, vai faltar tempo para explorar as aplicações desta lição, tá? Porque além de termos aí o fundo histórico, o panorama histórico-geográfico desta lição, de missões transculturais no Antigo Testamento, eu preciso trazer a aplicação dessa lição, tá bom? Então vamos lá. Dentro aí, querido professor, do vosso plano de aula, os irmãos têm os objetivos dessa lição. E para quem já me conhece, sabe que eu gosto de abordar os objetivos, associar a cada tópico da lição. Objetivo 1, identificar Israel como um povo escolhido para propósito missionário. Objetivo 2, demonstrar o amor de Deus para com as outras nações. Objetivo 3, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Então, é claro que na vossa lição tem mais material, tem introdução, tem a motivação, mas nós vamos avançar para os tópicos da lição, tá bom? Aqui a gente tem o seguinte, na introdução da lição, o comentarista ele sugere que você resgate algumas informações das lições anteriores. Em termos de pedagogia, isso está associado aos subsunsores e a aprendizagem significativa do David Ausubel. Por quê? A aprendizagem ela pode acontecer de forma mecânica e de forma significativa. Mas aqui e acolá nós vamos percebendo que fica alguma coisa de aprendizagem, que são subsunsores, que é o ponto de ancoragem. E quando você percebe que os alunos têm um ponto de ancoragem que você pode abordar ali, que ele já retém alguma coisa, né? A aprendizagem ela tem significado e fica muito melhor. Tá? Então, quando você resgata informações da lição de número 1 sobre a grande comissão, sobre a responsabilidade de evangelizarmos, sobre a responsabilidade de fazermos missões, sobre as barreiras que temos para as missões transculturais, por exemplo, né? Essas informações que foram dadas na lição de número 1, elas são resgatadas agora. E uma vez que você percebe que o aluno, ele conseguiu ancorar essas aprendizagens, aí você aproveita mesmo e trabalha com isso, tá? Uma coisa que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é que muitas vezes, e eu tenho ouvido isso de forma equivocada, que só pode falar de evangelização quem evangeliza aos domingos. Me perdoe se alguém tem essa compreensão ainda, mas não existe isso de só poder ensinar sobre evangelismo, sobre evangelizar, quem evangeliza aos domingos. Tá? Isso foge completamente da prática do evangelismo. Nós temos, então, que o evangelho ele foi anunciado no Antigo Testamento, e Abraão é o personagem desse evangelho, cujo significado quer dizer boas novas de Deus, de salvação. As boas novas anunciadas para Abraão foi que ele seria uma bênção e que
os povos seriam abençoados por conta dele. Né? Abraão, a fé de Abraão, a bênção que ele externasse para alguém era a mensagem que estava sendo anunciada. Então, a mensagem de Deus, as boas novas de Deus. Essa mensagem, no Antigo Testamento, ela deu continuidade, até chegar no Novo Testamento, que vamos abordar mais semana que vem, né, na pessoa de Jesus. Então, muita gente associa hoje que evangelho é só falar de Jesus, mas são as boas novas de salvação, são as boas novas de Deus. E as boas novas de Deus no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Amém? Mas temos também, e gosto de frisar isso, ainda naqueles que batem, né, na tecla de só pode falar de evangelismo aquele que evangeliza no domingo, nem todos nós, né, temos essa prática e podemos, de fato, dar continuidade na questão de evangelizar nos domingos. Mas, aproveitando que eu estava falando de evangelismo esta semana, eu fiz uma enquete e sempre que eu posso, faço uma enquete. E você pode fazer essa enquete também. Né? Pergunta aí na sua sala, né, na sala que você vai ministrar, quantas pessoas aceitaram Jesus no domingo à tarde. Você vai perceber que o número é baixo, né? É pouquinho. E quando fizer para externar isso para a congregação, vai perceber que o número também é pequeno, não é um percentual bem pequeno. O que o senhor quer dizer com isso, irmão Gastone? Que a evangelização no domingo não é importante? De jeito nenhum. Ela é super importante. É necessário que a igreja ela saia das suas 4 paredes e vá ao campo missionário evangelizar. O que eu estou dizendo é que, além da evangelização no domingo, a evangelização na segunda ela é importante, a evangelização na terça é importante, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E tem a evangelização que não se configura apenas na questão do dia. Então, nós podemos evangelizar não necessariamente só no domingo, só na segunda, só na terça, só na quarta, só no sábado, tá? Até porque as próprias mensagens hoje que elas são gravadas, ficam disponíveis aí na internet, não tem mais dia e horário. As pessoas podem assistir qualquer dia, qualquer horário, essas mensagens, a palavra do Senhor Jesus. Mas o que eu gostaria de trazer para os irmãos é que ensinar sobre evangelismo vai muito mais além da questão daquele que evangeliza no domingo com o grupinho lá do seu grupo de evangelismo. Tá? Muitas pessoas podem não ter a formação, a oratória, ter tantos versículos decorados para uma evangelização em massa ou para uma evangelização pessoal, mas mais do que evangelizar em determinados dias, está na evangelização com a própria vida. Fazer a missão com o seu próprio viver. E aqui a gente encontra não só Elias lá em Sarepta, ou Jonas lá em Nínive, trazendo a mensagem de Deus, além da forma verbal, mas com o viver. E é claro que vamos abordar mais na semana que vem, mas uma palavra do apóstolo Paulo, em que ele não mais vivia, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E que é quem vive em mim? Quem é que vive em você? Jesus Cristo, a palavra. Se a palavra está em nós, esta palavra, este verbo, quando nós externamos, seja de forma oral, ou no nosso viver, no nosso proceder, no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso vestir, as pessoas ao redor vão perceber, como percebeu no texto aqui, lá em Sarepta, né, a nossa protagonista, a viúva de Sarepta, percebeu que Elias era homem de Deus. E nós precisamos que o povo veja que nós somos homens e mulheres de Deus,
sem precisar que nós mesmos externemos. Seja porque pregamos uma hora, porque falamos dentro das regras gramaticais, na ênclise, na próclise, na mesóclise. Então, assim, independente dessas situações, nós precisamos compreender que é necessário fazer missões. E nesse fazer missões, existe, né, um tríplice aspecto da evangelização. A evangelização para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, a evangelização para aqueles que conheceram e deixaram Jesus, mas tem a evangelização, não menos importante, que é daqueles que permanecem servindo a Jesus. E eu permaneço precisando, seja do discipulado, seja das aulas de ensino, das pregações, para que eu mantenha-me firme na presença do Senhor. Essa missão, quando acontece no Antigo Testamento, vai se chamar de missão transcultural no Antigo Testamento, que é justamente o que a gente vai ver aqui. Não é? Como aparece aí no mapa, nós temos, não é, de Jerusalém para Sarepta, né, uma distância enorme, de Jerusalém para Nínive, outra distância enorme, mas Deus comissionando profetas para anunciar a palavra dele, para anunciar a verdade dele a outros povos. E aí, nesse primeiro ponto, a gente tem justamente essa visão, não é, de que Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Dentro dessa visão de levar a mensagem, a gente encontra aqui este povo. Eu coloco aí para vocês o plano da salvação através dos séculos. É um plano que vocês têm acesso aí pela CPAD, mas existem vários materiais já disponibilizados em PDF para que vocês possam imprimir e levar isso para os vossos alunos. Então, o plano da salvação, se vocês pesquisarem, vão encontrar muitos planos, desde o infantil a adultos. Mas quando colocar plano da salvação, CPAD, vai encontrar esse aqui, que é colocado, disponibilizado para vocês. E aí, justamente nesse primeiro ponto, nós temos o povo de Israel escolhido para anunciar a verdade, a mensagem de Deus aos povos. Mas é claro, Israel falhou, mas Deus não tem plano B. O plano A permanece de pé. E o que é que Deus faz? Busca resgatar o povo que errou, aqui como aparece no subtópico 2, falha, resgatar esse povo que falhou e colocar dentro do plano A, para que ele seja responsável para anunciar às demais nações o verdadeiro Deus. Aqui a gente tem algumas situações que vocês poderão acrescentar. Não é? O autor ele traz aqui uma expressão belíssima, em que, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, vivenciou cativeiro, deixou de vivenciar cativeiro, vai, vem, as suas dificuldades, mas não deixou de ser bênção para as outras nações. Não é? E já estava falado isso na vida de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, que nós trabalhamos isso já na lição anterior. Tá? E sendo contribuição de Deus para o mundo, Israel foi essa contribuição para o mundo, tá? Sendo bênção para as nações. No tópico 2, nós temos então o amor de Deus para com as outras nações. E aqui é quando a gente foca literalmente na visão de Deus para poder resgatar os povos. Tá? Então, a preocupação de Deus com o ser humano. Tá? Adão peca, percebe que pecou. Na viração do dia, Deus vai até Adão. E é interessante que Deus poderia ter feito muitas perguntas
para Adão. Mas pergunta, onde estás? A preocupação, um Deus amoroso, zeloso, né? É um Deus transcendente, mas também imanente. E procura se relacionar com a criatura, com o ser criado. Neste tópico 2, nós vamos encontrar a preocupação de Deus com uma viúva que não era nem israelita. Preocupação com uma viúva lá em Sarepta. Então, de volta colocando aí para vocês um mapa, distância entre Jerusalém e Sarepta. Nessa distância, as barreiras transculturais aparecem, barreira geográfica, as barreiras logísticas, que não é fácil alguém sair de um lugar para outro. Hoje é até mais simples, né? Você liga para o Uber e, olha, eu estou aqui e vou para tal lugar, já tem lá, vai dar X. Naqueles dias não tinha Uber, naqueles dias não tinha táxi, naqueles dias não tinha a carona do irmão escalado. Não. Naqueles dias tinha a missão de levar a palavra de Deus às pessoas que estavam precisando. E as pessoas que eram comissionadas assim o faziam. Então nós tivemos aqui o profeta que se desloca para Sarepta e temos um outro profeta Elias para Sarepta, profeta Jonas para Nínive. Aqui eu trago para os irmãos alguns relatos sobre o profeta Jonas e Nínive. Em contraste com Elias e a viúva de Sarepta, que vai Deus buscando uma pessoa só, agora com Jonas e Nínive, buscando uma nação. E nós estamos falando de uma nação que não era Israel. Né? A preocupação de Deus. E o próprio profeta não compreendia o amor de Deus com essa nação. Né? Que poderia deixar para lá, iria se corromper, iria se perder, iria ser destruída, mas Deus fala com o profeta, mostrando o interesse dele pelas almas lá em Nínive. Tá? Isso nos lembra um dos nossos heróis da fé que clamava, dá-me almas, senão eu morro. Meus queridos irmãos, terceiro tópico da lição, e aí partindo para o encerramento da mesma, nós temos alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Aqui a gente encontra apenas 2 subtópicos, tratando sobre alianças de Deus, aliança incondicional e condicional. Nesse tópico, seria interessante para os irmãos buscarem aí, porque tem algumas salas de adultos que os irmãos gostam de fazer trabalhos, de trabalhar o socioemocional, de trabalhar aí a socialização de conhecimentos. Tá? Então, trabalhar aqui nesse terceiro tópico de forma a ouvir outros irmãos. E seria interessante até na hora do captar os novos talentos para termos aí mais professores. Então, nesse tópico 3, trabalharmos as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Quando nós falamos de Antigo Testamento, só para lembrar, né, nós temos aí todo o período anterior, é claro, a Jesus. Tá? Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. E teve alianças depois disso, nós tivemos aliança. Então, falamos na lição de número 1 sobre dispensações também, né? Mas podemos aqui trabalhar outras situações de que houve aliança entre Deus e os povos, entre Deus e Israel, entre Deus e dentro daqueles povos que estavam acima, gerenciando o povo, alguns como reis, alguns como juízes, alguns como sacerdotes, alguns como profetas. Houve alianças para que o povo estivesse no lugar de Deus, como atalaia de Deus,
que o povo estivesse como embaixadores dos céus. Então vocês podem trazer aí essas situações em que Deus estabelece aliança com o povo, tá bom? Eu coloco um quadrozinho aí para vocês de algumas alianças que foram estabelecidas entre Deus e alguns povos, entre Deus e algumas pessoas, para que o nome dele fosse glorificado, tá bom? E dentro dessas alianças, nós temos alianças que são condicionais e alianças incondicionais. Dentro delas, os irmãos vão ter aqui uma ideia de declaração, ou, como o autor coloca, né, um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder sua própria iniciativa, bênçãos para aqueles com quem compactua. Então, Deus tem feito isso de forma que, só lembrando, por exemplo, Deus fez uma aliança, fez um contrato com Davi de manter no trono um descendente. Poderia ter arrancado Salomão por conta do pecado de Salomão, por conta não só da imoralidade, mas o pecado propriamente dito, com adoração a outros deuses. Mas como Deus tinha tratado com Davi de permanecer alguém no trono, a dinastia davídica permanece. Então, tem promessas, contratos, que aqui nós chamamos de alianças condicionais, incondicionais, que foram tratadas ao longo da história. Então, eu colocado aí um quadro para os irmãos com um pouco dessas alianças e que vocês poderão trabalhar isso muito mais com os vossos irmãos. Permitam, por exemplo, permitam apenas concluir aqui, dentro dessa abordagem, que para não passar batido, em que nós vamos trabalhar ao longo dessas aulas algumas situações, tá? E dentro delas tem um texto muito bom, que vocês podem trazer vários livros para apoiar as vossas aulas, mas um texto muito bom, que é a força moral e religiosa da religião nacional de Israel. E aqui, nesse pequeno recorte de auxílio bibliográfico, neste caso missiológico, os irmãos terão a oportunidade de trabalhar a ideia da contracultura e o idealismo mencionados acima, que foram assumindo abertamente e cumpridos superficialmente. Tá? Então, nesse complemento, os irmãos poderão se apropriar e trabalhar ainda mais essas situações. Isto porque, quando se trata de missões transculturais, tem muita gente que acredita que essa missão tem que ir e acabar com a cultura de um povo. E já estudamos que não é para fazer isso. Não é? O que nós vamos colocar é que esta cultura, se estiver contra os princípios bíblicos, é que ela será reprovada. Mas se não há comprometimento com a doutrina, não tem problema. Que é o caso, muitas vezes, de nossos irmãos, e quero aqui já mandar saudações ao nosso presbítero que está fazendo missão na África, presbítero Miltinho, e que muitas vezes lá os irmãos traz muitas expressões corporais, dançam bastante, e aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Tá? Mas não interfere na questão doutrinária. Tá? E aqui eu fecho com esse texto, Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Que nós, missionários dos últimos dias, possamos ouvir
a palavra do Senhor Jesus, se levantar e anunciar o que o Senhor Jesus nos manda, independente de como o povo vai receber e que muitas vezes daquilo que nós esperamos. Jonas não queria levar a mensagem e tampouco que o povo a receber se arrependesse. Mas o desejo de Deus é que a palavra dele alcance a todos os povos. Que Deus te use, querido professor, mais uma vez, e esperamos a sua ajuda. Nos dá um retorno comentando, curtindo, compartilhando e, se possível, se inscrevendo no canal da igreja. Coloque aí de que cidade você é, de que congregação você faz parte, nos dando aí um feedback daquilo que a gente precisa para melhorar essa aula em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima, para a glória de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.